nas bases de uma terra vasta e humanamente fértil, nos quatro cantos de um Brasil diverso, existe um povo único, de etnias variadas, de essência e valores múltiplos. Das heranças herdadas do colonizador português, do índio nativo, nas feições do alemão, no sotaque do imigrante italiano, na cultura oriental, nos traços do negro africano, se forma um país sem igual. Mas que país é esse, que se constrói também para além das fronteiras, levando traços e culturas das raças que habitam essas terras? Ele leva de volta as origens, uma negritude puramente brasileira. Um Brasil negro, que se supera em número e em riqueza cultural, na figura dos agudás. Esse grupo social, conhecido como agudás, ou brasileiros, entre aspas, brasilianos, como eles dizem, esse grupo, ele é o único caso de um transplante de identidade brasileira no exterior. Num país onde 52% da população são negros ou afrodescendentes, as raízes falam mais alto. Algumas de nossas principais heranças vêm dos escravos, que começaram a chegar aqui a partir do século XVI em navios negreiros. Não se sabe o número exato, mas historiadores falam em mais de 5 milhões de africanos trazidos para o Brasil. Só aqui em Salvador chegaram 1 milhão de negros escravizados. E foi aqui também que a história de alguns deles começou a tomar rumo de volta para casa. A revolta dos malês, ou dos negros islâmicos, em 1835, deu início a essa trajetória de retorno. Eles eram conhecidos como negros de ganho. Eram alfaiates, pequenos comerciantes e marceneiros. Cerca de 1.500 homens em Salvador lutaram contra a escravidão e o catolicismo impostos pelos colonizadores portugueses. Foi uma revolta em que os ex-escravos também participaram. A Bahia conheceu, então, desse momento, a maior concentração de escravos africanos muçulmanos de todas as Américas. Eles tinham a característica de saber ler e escrever. O principal evento da revolta aconteceu nessa praça, onde na Câmara Municipal estava preso um importante líder negro muçulmano. Mas o plano foi descoberto e seus líderes condenados. Alguns desses líderes foram executados e outros deportados de volta para a África. Começa aqui a história dos agudás. Nos navios de retorno, os ex-escravos eram conhecidos pelos nomes de seus patrões. Os da Almeida, os de Souza, os Santana. E foram esses nomes que eles também levaram de herança dos tempos vividos no Brasil. Depois de meses de viagem atravessando o Atlântico de volta para casa, os primeiros ex-escravos começaram a chegar aqui em Uidá no final do século XVIII. Uidá é uma pequena cidade litorânea do Benim, país que fica na costa leste do continente africano, conhecida como a Costa dos Escravos. O país tem hoje cerca de 9 milhões de habitantes. Em 1992, a pedido da Unesco, foi construído na cidade um portal em homenagem aos africanos comercializados como escravos. O Portal do Não Retorno é símbolo de um período da história que inúmeras gerações não conseguiram esquecer. Cerca de 10 milhões de africanos foram levados para as Américas
como escravos. Muitos deles passaram por aqui em Uidá. Essa história ainda é viva no dia a dia de muitos beninenses. Senhor Santana é descendente de ex-escravos e também um agudá. As lembranças da época da escravidão estão nas ruas de Agüé, a pequena cidade onde mora. La boutique de famille? La boutique de la famille. De la famille. Le Bouraïma. Et la maison? Santana. Santana. Hein? D'accord? On peut y aller? D'accord. Ok. Ele está me contando que essa aqui é a casa deles, mas nessa portinha aqui tinha um comércio, uma boutique de roupa. Ils ont fait le commerce même des esclaves ici. Ah, já fizeram comércio de escravos, aí foi feito até o comércio. Les esclaves même là, ils ont fait ici. Mas para esse agudá, as melhores lembranças são guardadas em um álbum de fotos. Entre os ex-escravos brasileiros que retornaram para a África está o pai de seu tio-avô. Ele está me contando que o pai do tio-avô dele, que era o carpinteiro, que foi condecorado, é filho de um retornado. Como é o apelo? De retornado? C'est Idriss José Marie de Santana. A história de José Maria de Santana é pouco conhecida. Ele retornou ao Benin junto a milhares de outros ex-escravos que começaram aqui uma vida nova, um novo povo, os agudás, ou os brasilienses, presentes até hoje em terras africanas. A presença brasileira no Benin começou a ganhar força no final do século XVII com a construção do Forte de São João Batista de Ajuda aqui em Uidá. Ele estava diretamente ligado ao vice-rei do Brasil e foi construído por baianos. No início, a missão principal desse lugar era dar apoio às atividades dos baianos negreiros. Depois, ele virou ponto de retorno dos ex-escravos. Hoje, abriga um museu que guarda muito da história dos retornados. E dessa história surgiu um personagem importante na trajetória dos agudás. Um brasileiro que foi comandante do forte e chegou a ser governador do Benin. Era nessa praça em Uidá que antigamente era feita a compra e a venda de escravos. Essa atividade atraía gente do mundo inteiro, inclusive um brasileiro, baiano, chamado Francisco Félix de Souza. Ele chegou à África no final do século XVIII e logo se tornou vice-rei do antigo reino de Daomé. Aqui ficou conhecido como Xaxá. Filho de um português com uma indígena, Félix de Souza ganhou fama e poder em terras africanas. O título de Xaxá passou de geração em geração. Hoje, Honoré Feliciano Julião Francisco de Souza é o 8º Xaxá. Ele recebe os visitantes quase com honras de Estado e segue as tradições rígidas que o título exige. Com a gente, ele se comunica em uma língua africana. Ele diz que a herança dos brasileiros está no sangue, e esse sangue remete à família a uma missão, que é cuidar e manter a cultura brasileira. Ainda segundo ele, é importante que o Brasil se lembre dos filhos que tem no Benin. Xaxá é um título de nobreza sem poder político, mas de grande prestígio social. A função do cargo hoje é manter vivas as heranças herdadas dos brasileiros. Quando os ex-escravos ou seus descendentes voltaram para o Benin, encontraram em Francisco Félix e outros comerciantes brasileiros um ponto de referência da cultura afro-brasileira na região. Em torno da rica residência do traficante de escravos, se formou o primeiro bairro de agudás, e as heranças brasileiras começaram a aparecer. Aqui na cidade de Uidá, você caminha por ruas que lembram o interior do Brasil. E ao se aproximar de algumas casas, você vai reconhecer o sobrenome dos proprietários. Essa aqui pertence à família Chagas. Essa outra casa pertence aos Medeiros. Um portão de ferro, imponente para a época, mostra o nome impresso em relevo da família de Pedro Monteiro.
E esse outro portal indica a casa de Joaquim da Almeida. E é o nosso anfitrião, Senhor Santana, quem nos apresenta o interior de uma dessas casas afro-brasileiras. La Maison Santana. La Maison Santana, la collectivité. Estamos entrando na casa do Santana. Como você La- vai? Como você vai? La Maison Vieira. C'est la Maison Santana aussi. Quand. Bonjour. Bonjour, como você vai? Ça va bien. Ça va bien? O sobrenome Santana se espalha por outros cantos do Benim. Em Porto Novo, conhecemos Anica, neta de um ex-escravo. Bom dia! Bom dia, Julia. Como vai? Muito bem. E a senhora? Muito obrigada. Qual é o nome da senhora completo? Anik Pauline Domingo Santos. Ela exibe com orgulho a foto dos pais. Papá, Papá. mon papá, Vitor Joseph Domingo. Ma mamã, minha madre. Meu nome, Anik Domingo Santos. Linda foto. Obrigada. Pergunto como ela aprendeu as palavras em português. E ela nos conta que a mãe Teresa foi presidente da comunidade dos agudás na região e contratou um professor para ensinar nossa língua aos agudás. Pour moi, la meilleure communauté, c'est la communauté agouda. Uma das coisas que ela está dizendo é que a mãe dela era Santos, o pai Domingo, a avó da Mata Santana. E o que ela considera a comunidade dos agudás a melhor comunidade daqui. Eles são muito rigorosos na educação e vão à missa, vão rezar, são muito educados. Muito obrigada. Obrigada. No quintal de casa, Anica faz questão de nos mostrar que as trocas entre Brasil e África estão em todos os cantos. Essa eu conheço. O que é isso? Quer esquecer? Quer esquecer? C'est la canne à sucre. Cana de açúcar. Cana de açúcar. É Brasil! No próximo bloco, a arquitetura afro-brasileira no Benim. Multicoloridos, homens, multicoloridos, andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. Agudás são como são conhecidos ex-escravos e seus descendentes que, quando saíram do Brasil e voltaram para a África, formaram em alguns países uma nova comunidade com traços tipicamente brasileiros. A contribuição dos agudás na construção civil no Benim foi um traço forte da cultura brasileira do século XIX. Senhor Santana chama a atenção para as evidências da arquitetura trazida pelos agudás para terras africanas. Esse modelo de arquitetura foi trazido à África pelos mestres de obra e pedreiros alforriados. Quand. O senhor Santana está me contando aqui da arquitetura da casa e quem a fez foi o tio-avô dele, que foi condecorado na Alemanha como carpinteiro. Senhor Santana nos mostra também os trabalhos e obras do tio-avô que restaram na casa da família. Olha aqui, ele está nos mostrando esse banco aqui, que foi feito pelo tio-avô dele, ó. Feito pelo carpinteiro. Oui. É um dos poucos móveis que sobraram na casa, porque o resto eles acabam fazendo fogo. Senhor Santana, essa riqueza dos entalhes em madeira nas portas das casas são características, sim, da arquitetura afro-brasileira. A
As construções seguem o estilo neoclássico. Casas com 1 ou 2 pavimentos, como as que a gente encontra em várias cidades do Benin. Em Ouidah, em Cotonou ou em Porto Novo. As primeiras construções das cidades como Porto Novo tinham as paredes das casas assim, feitas de barro. Quando os retornados chegaram, trouxeram do Brasil a maneira de se construir de lá. Esse tipo de construção é conhecida aqui no Benin como arquitetura afro-brasileira. Uma das principais heranças arquitetônicas deixadas pelos retornados é a Mesquita Central de Porto Novo, que levou décadas para ser construída. O que ela tem de Brasil? Ela tem, primeiro, a forma, que ela mais parece uma igreja do que uma mesquita, pelas duas torres laterais, ou seja, eles trouxeram a forma daquilo que eles construíram no Brasil, que eram os templos religiosos católicos, né, jesuítas. A preocupação em preservar a arquitetura afro-brasileira trouxe para cá o professor Alexandre Mascarenhas. Mineiro de Belo Horizonte, arquiteto, o Alexandre está aqui no Benin fazendo o que, Alexandre? Então, é um projeto de cooperação entre o Brasil, algumas prefeituras e a prefeitura de Porto Novo, aqui no Benin, em dar um curso para fazer, para capacitar e formar a jovens, mão de obra, né, sobretudo de jovens, para aplicar esses conhecimentos de restauração e conservação na arquitetura afro-brasileira que é muito presente aqui. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se pareillent. Na aula, o principal argumento usado para falar da arquitetura afro-brasileira é fazer referência à arquitetura que existe no Brasil. E a cidade de Ouro Preto, em Minas, é um dos melhores exemplos. Nos slides de Alexandre estão as fachadas de casas e igrejas de uma cidade já tombada como patrimônio mundial. O curso de restauração em Porto Novo dura 4 meses. E o ponto alto são as aulas práticas do professor. Nas ruas da cidade, os alunos têm a oportunidade de ver com detalhes a herança agudá. Que são déjà afro-brasilianos. Eu estava explicando para eles que a casa onde está sendo o curso, que é a Maison du Patrimoine, ela foi recentemente restaurada, sobretudo por um arquiteto agudá. Aqui na frente a gente tem um outro exemplar que também que vai ser muito comum também quando eles fazem construções em 2 pavimentos, utilizando o primeiro pavimento como pavimento comercial e o segundo pavimento como um pavimento residencial. Eu estava comentando com eles sobre a importância das ferragens, que é um ofício que praticamente já se perdeu. O tipo de porta também de 2 folhas, com esse sistema de tábua encaixada uma nas outras. Mas as tradições e heranças trazidas do Brasil já foram mais evidentes em Benin. Em Porto Novo, por exemplo, existem cerca de 200 construções feitas pelos agudás. As casas de arquitetura afro-brasileira estão assim, completamente deterioradas. Muitas vezes as famílias abandonam as casas e constroem outras do lado. É mais fácil do que reformar. Algumas dessas casas já passaram por reformas, mas essa arquitetura se mistura na paisagem de um país em obras. Há outros estilos usados na construção das casas, mesquitas ou prédios. Em alguns dias, os descendentes de ex-escravos no Benin devem se juntar a outras famílias de agudás. É um encontro organizado pela família Dalmeida, que há 5 anos criou a Frada, a Fraternidade dos Dalmeida.
Para o Sr. Santana, assim como para os da Almeida e tantos outros agudás, a preocupação em preservar a arquitetura agudá no Benim se junta à preocupação em se preservar também os valores trazidos do Brasil. Lazar está me explicando que eles estão montando uma fraternidade porque o que eles têm em comum aqui, além do sobrenome, é que o mesmo patrão do avô deles foi o Emanuel da Almeida, mas eles são de famílias diferentes. Então eles acham importante fazer essa junção e continuar unidos. Tá certo, Lazar? Afirmativo. Vocês querem firmar os valores de vocês. Queremos firmar o valor porque mais estaremos unidos, sabendo que o ponto de partida temos uma história comum. E é importante que essa história transmitimos essa história a nossas crianças. E que hábitos que vocês conseguem manter até hoje? É a educação. Educação. É a educação, é a forma de vestir, é a rigor, é a religião. Mas os agudás do Benim ainda têm algum trabalho pela frente. Para recuperar e manter a herança brasileira, a educação é justamente o ponto-chave para a família dos da Almeida ou para o Sr. Santana e tantos outros descendentes de brasileiros. Entre esses agudás, o português não é mais falado. Por quase 100 anos, Benim ficou sob o domínio da França. Esse período mudou a realidade cultural e a educação dos agudás nas escolas. A língua portuguesa foi a primeira perda para esses brasilienses. Hoje, eles falam francês e as línguas africanas. Muitos agudás falavam o português em casa, mas atualmente não se comunicam na nossa língua. Nada melhor do que uma professora de línguas e que mora no Benim para explicar o porquê disso pra gente, Isabel. Bom, o português foi uma língua que foi ensinada inclusive nas escolas, em Ouidah, antes da colonização francesa. Depois da colonização francesa, entretanto, foi proibido o ensino de outras línguas que não sejam o francês na escola, inclusive as línguas locais. E isso faz e vai morrendo ali. Isso foi fazendo com que o português fosse deixando de ser falado nessa costa. Um dos elementos fundamentais para a colonização é a imposição da língua. Você não pode colonizar uma população que não fala a língua do colonizador. E seria muito difícil dar conta desse processo se você permitisse que as pessoas continuassem falando português. Senhor Santana nos leva a um lugar onde essa memória se mantém bastante viva. Uma cultura que não morreu e que está apenas em fase de transição. Paraíso, Agudá? Paraíso, oui. Agudá? Oui. Paraíso. Agudá? Oui. Está me mostrando aqui o túmulo de uma pessoa, Cecília Paraíso, outro com o nome de Diogo. Qual? Almeida? Almeida. D'Almeida, oui. Agudá. Oui, d'Almeida, Agudá. Olha só, nós encontramos aqui algo bem interessante. Antônio da Costa, nascido no Rio de Janeiro, Brasil. É um retornado. Antônio da Costa, Rio de Janeiro, Brasil. Oui. E Agudá. Ça c'est Agudá. Ça tombe dans Agudá, ça c'est clair. Geralmente as crianças aqui, quando elas encontram uma pessoa branca, elas cantam uma pequena musiquinha, que é Yovô, que é branco, bonsoir, boa tarde, ça va bien, você está bem, obrigado. É um jeito que eles provavelmente falavam com os franceses, né? Yovô, bonsoir, ça va bien, O cumbio enda wea, o enda wea, o cumbio enda we no calunga, o cumbio enda longe, o cumbio enda longe.
eu vou ao